Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama do fluxo de caixa, né? Que é aquele diagrama que tem as setas para cima, quando são entradas, e setas para baixo, quando são saídas. Então, imaginemos que eu queira investir em alguma coisa. Então, do meu ponto de vista, Rodrigo, no tempo zero, vai sair um determinado capital, que eu posso chamar também de valor presente. Né? Eu vou botar PV aqui, porque é a anotação que a gente tem na calculadora. Esse capital, né, se eu deixar ele investido a uma determinada taxa I, por um período determinado de tempo N, ele vai render juros. Né? Então, a nossa primeira fórmula dos juros é o seguinte, né? O que vai acontecer? No final de um determinado período, eu vou ter um montante. Esse montante vai ser esse capital aqui, e incorporado aos juros vai ser um montante. Então, a nossa primeira fórmula dos juros é montante é igual a capital mais juros. Tá? Capital mais juros. Beleza. Como é que eu faço para calcular esses juros? Esses juros, se a gente pensar nos juros simples, ele é calculado. Quem vai ser a nossa base de cálculo? Vai ser o capital, que ele vai ter uma determinada taxa e um determinado tempo. Então, essa aqui é a nossa fórmula dos juros em juros simples. Lembrando, tá, que ó, esse montante aqui, se a gente chama o capital de PV, a gente chama um montante de FV. Então, aqui eu já tenho as variáveis que, quando eu for trabalhar na HP, eu tenho PV, FV, o I e o N. Tá? São as variáveis que eu uso na calculadora. Beleza. Em juros simples, se eu sei que o meu montante é igual a capital mais juros, e juros é o sim, é só eu substituir esse sim aqui na fórmula de cima. Quando eu fizer essa substituição, o meu montante em juros simples, que eu vou chamar de MS, vai ser igual a quem? A capital vezes 1 mais I vezes N. Tá? Isso para juros simples. Vou até colocar aqui, ó, tá aqui em verde. Juros simples. O que vai acontecer em juros compostos? Eu não vou chegar aqui a entrar no mérito de como desdobrar a fórmula, que isso a gente já falou nas outras aulas. Mas se eu quiser fazer em juros compostos, o que vai acontecer? Esse N aqui, que é o número de períodos, ele está do lado do I. Em juros compostos, como tem um efeito multiplicador, eu sempre falo que ele vai para fora, ele vai se despedir do I e vai cantar para subir. Então, ele vai vir aqui para cima. Então, meu montante em juros compostos vai ser capital vezes 1 mais I elevado a N. Tá? E uma outra fórmula também que a gente usa bastante, quer dizer, na verdade, um desdobramento da fórmula, é quando eu tenho os juros em juros compostos em função das outras variáveis, igual essa aqui. Né? Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu montante, né? Meu montante é capital mais juros, eu vou deixar ele isolado aqui, e aí eu tenho que a minha fórmula dos juros vai ser quem? Capital vezes 1, peraí, capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1, fechou o colchete. Essas fórmulas aqui, Alcione, elas são de juros compostos. Essas que estão aqui em vermelho. Tá? Até aí tudo bem? Tudo bem, só está cortando um pouquinho, professor, o quadro ali no início. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou? Melhorou. Tá, vamos lá. Então, até agora você está vendo o que está em verde. A partir dessa semana é os juros compostos, que é esse vermelhinho aqui. Tá? E essas aqui são as fórmulas principais que a gente tem. O que vai acontecer? Eu tenho também o desconto. O desconto, o meu modelo que a gente chama de racional, que é o por dentro,
O que a gente vai fazer? A gente vai inverter isso, tanto essa fórmula 3 quanto essa fórmula 4, e o que eu vou chamar de capital, eu vou chamar em desconto, eu vou chamar de valor atual, e o montante eu vou chamar de valor nominal, vou chamar de N. E os juros eu vou chamar de desconto. O que é o desconto? O desconto é quando você tem um cheque, por exemplo, um valor que você vai receber lá na frente, e você vai antecipar. Vou imaginar que você me venda um determinado item na maquininha, tá? E aí você na maquininha você tem um recebimento daqui a 30 dias, né? Se, por exemplo, me vende R$ 100, me vende um determinado produto por R$ 100. Aí eu passo na maquininha. Você só vai ter esse direito de receber daqui a 30 dias, R$ 100. Mas se você quiser receber hoje, por algum motivo, a instituição financeira vai te cobrar uma taxa. Isso a gente chama de desconto. Então, você tem lá o valor de 100, que é o valor da operação. Você vai ter uma taxa D, um valor D de desconto, que você vai me dar um valor atual. Então, vai imaginar que a maquininha te cobre 3%, por exemplo, em cima do valor nominal, né? Então, você, por mês. E aí, ao invés de você receber 100 hoje, durante um mês, se você antecipar um mês, você vai receber 97. Porque o banco vai lá comer 3% dos 100, o teu desconto vai ser 3 e o valor atual vai ser 97, tá? A gente tem duas formas, que aí já vai englobar a questão número 3. A gente tem duas formas de fazer o desconto. A gente tem o desconto que a gente chama de comercial, vou botar aqui do lado, e eu tenho o que a gente chama de desconto racional, tá? Vou falar do comercial primeiro. O comercial é aquele, e aí já fica a dica para a AD, o desconto comercial é aquele que a taxa de juros ela vai incidir sobre o valor nominal, sobre o valor do título, né? Então, se a gente usar a fórmula do desconto, você vai ver isso no material, o meu desconto, desão, ele vai ser o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Então, se eu pegar aquele exemplo que eu acabei de te dar, se a minha taxa, por exemplo, for de 3%, vai ser 3% em 100 durante um mês, que vai me dar vai me dar R$ 3 de desconto, tá? Da mesma forma que os juros, eu tenho o meu valor atual, que é o valor que eu vou ser descontado, ele vai ser o valor nominal menos o desconto. Então, no exemplo que eu acabei de te falar, é como se eu pegasse, por exemplo, o valor que eu quero antecipado, que vai ser 100, que é o valor que você me vendeu na maquininha, menos os 3, tá? Que a gente pode fazer dessa forma. Se eu substituir o desão aqui nessa fórmula de cima, eu posso calcular o meu valor atual. O meu valor atual vai ser Nzão vezes 1 menos I vezes N. Então, se eu fizer aqui a mesma coisa que eu acabei de te falar, o que eu teria? Quem seria o Nzão? É o valor do documento, que é 100, vezes 1 menos a taxa, que é 0,03, vezes um período, né? Então, eu ficaria com 1 vezes 0,03, daqui é 0,03, menos 1, 0,97. 0,97 vezes 100 dá 97, que é o valor que eu recebo do desconto, tá? Então, essa aqui é o desconto comercial simples. O composto, a diferença vai ser o seguinte, aqui o hino cantava para subir, aqui ele também vai cantar para subir, ele está aqui do ladinho, ele vai aqui para fora. Então, meu desconto comercial composto, ele vai ser o quê? O valor atual vai ser igual a N vezes 1 menos I elevado a N. A diferença aqui, que aqui está multiplicado dentro, aqui está para fora e elevado, tá? Então, esse aqui é o desconto comercial, tá? O valor atual e aqui é o valor atual do outro. Esse é o desconto comercial. Ele vai sempre incidir sobre o valor do documento. E aí eu já
E aí você vai conseguir identificar quem é quem olhando o texto lá da questão. O desconto racional, que é o que a gente chama de por dentro, ele vai ser o inverso da operação de juros, né? É como se eu pegasse essa fórmula aqui e chamasse o M de N e o C de A. Só que aqui, ao invés de eu colocar o M em evidência, eu vou colocar um A em evidência. Então, é como se eu pegasse aqui N igual a vezes isso aqui. E aí eu colocaria o A em evidência. E aí ficaria assim, A é igual a N dividido por 1 mais I vezes N. Esse é o desconto racional simples. Quem seria o desconto racional composto? Eu faria a mesma coisa aqui. É a mesma fórmula, só que o N que está aqui do lado, ele vai para fora do parêntese e vai cantar para subir. Então, ele vai ficar assim, A é igual a N dividido por 1 mais I elevado a N. Então, aqui eu tenho as 4 fórmulas dos descontos. Aqui, simples, racional e comercial. E aqui eu tenho composto, racional e comercial. Tá? Então, assim fica especificado dessa forma. Então, essas são as principais fórmulas que a gente vai trabalhar. Então, se a gente pegar aqui o exemplo da... E aí eu te pergunto, tá tudo bem? Então, conseguiu entender mais ou menos o raciocínio? Pode seguir, professor. Então, tá. A gente tem aqui a Alessandra e Lázaro, vocês conseguem nos ver, nos ouvir? Vamos lá. Nesse nosso exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem uma empresa desconta um título no valor de face de 10 mil. O valor de face é o valor do título, tá? É o valor do documento. Em um banco, né? Porque quando você vai fazer o desconto, você faz com um banco, com uma empresa de factoring, com uma financeira, né? Depende da instituição financeira. Uma empresa desconta um título no valor de face de 10 mil em um banco 30 dias antes do vencimento. Então, você tem aquele vencimento, você vai antecipar um mês, obtendo um desconto simples de 3% do valor nominal do título. Foi o que eu acabei de falar aqui. Né? E aí ele vai pedindo aqui outras coisas. Aí olha aqui, ó, obtendo um desconto de 3% do valor nominal do título. Se é um desconto percentual em cima do valor nominal do título, qual é o desconto que a gente está utilizando? Olhando aqui as duas situações. É o racional ou é o comercial? Né? Então, o enunciado ele nos dá a pista de qual é o tipo de desconto que está sendo pedido. Tá? Eu aqui não vou mencionar qual dos dois é, mas a gente já vê pistas, né, que ele fala que o valor da taxa ele é em cima do valor nominal. Né? E aí a gente olha aqui, quem é que a taxa está em cima do valor nominal? Então, hashtag fica a dica. Tá? Já a questão número 5, a questão número 5 da própria AD, deixa eu pegar aqui novamente. A questão número 5, vou subir aqui um pouquinho, diz o seguinte: o indivíduo deve R$ 800 num prazo de 9 meses e R$ 1.000 no prazo de 18 meses. Qual é o valor do pagamento único a ser efetuado hoje, que liquidaria os dois débitos com taxa de juros de 24% ao ano em juros simples? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso, deixa eu tirar aqui, só para ficar com a tela aqui para vocês. Para a gente fazer aqui, nesse caso, primeira coisa, né?
a gente tem que armar um diagrama desse do fluxo de caixa. Então, o que vai acontecer hoje? Tá? Hoje, essa pessoa ela tem duas dívidas. Tá? Ela tem duas dívidas. Uma que vence daqui a 9 meses, no valor de R$ 800. E tem uma segunda daqui a 18 meses, no valor de R$ 1.000. A gente quer saber quanto que a gente pagaria hoje para quitar o valor dessas duas dívidas. Tá? Então, essa seria a nossa questão. Vamos lá. Primeira situação. Isso a gente até falou na semana passada, né? Na sexta-feira passada. Essa pessoa ela poderia aceitar fazer um pagamento hoje de R$ 1.800? Vocês aceitariam esse pagamento? Tem uma dívida daqui a 9 meses que eu tenho que pagar 800 e daqui a 1 ano e meio, R$ 1.000. Vocês aceitariam pagar 1.800 hoje para liquidar a dívida? E aí? Acho que não, né, professor? Por que não? Porque já entrou o juros, professor? Porque se você está antecipando, o que você faz? Vamos imaginar um financiamento de veículo, né? Que você tem lá várias prestações a pagar. Quando você antecipa uma prestação, o que acontece? Esse juros é reduzido, né, professor? Ele é reduzido. Então, 800 você vai pagar daqui a 9 meses. Mas hoje, se você pagar hoje, você vai pagar um valor menor. Então, a gente já de cara já sabe que esse valor vai ser um valor menor do que 800 daqui a 9 meses, vai ser um valor menor do que R$ 1.000 daqui a 18 meses. Né? Porque a gente tem aqui a, a, a taxa de juros que eu vou reduzindo. Né? Então, o que eu vou ter que fazer para descobrir esse meu valor X? Eu vou ter que trazer a valor presente cada um desses valores, o tempo presente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer de forma separada, tá? Eu posso fazer ele separadamente e depois somar. Trabalha primeiro com 800, depois trabalha com 1.000 e depois soma os dois. Agora, como é que a gente faria isso? Vamos pensar, para a gente não confundir, vamos imaginar que eu só tenha a primeira dívida de 800 daqui a 9 meses. Como é que eu faria para descobrir o valor dessa dívida hoje? Vamos Eu vou imaginar diminuir, professor, pela taxa de juros? como é que eu faria isso? Diminuir como? Esse valor de 800? Isso, mas como eu faria? Lembrando que as fórmulas que a gente pode usar, elas estão todas aqui. A gente tem um cardápio aqui grande. Lembrando que é juros simples. Se é juros simples, a gente vai trabalhar daqui para cima, né? A parte verde. A parte vermelha deixa para depois. Aqui é composto. E aí, o que você me diz? Deixa eu melhorar o raciocínio. Ainda não sei, professor. Vamos imaginar o seguinte, Alcione. Ao invés de eu ter essa dívida de 800,
Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar quanto eu teria que investir hoje para conseguir ganhar 800 daqui a 9 meses. Que fórmula que eu deveria utilizar? Quanto que eu teria que investir hoje para receber 800 daqui a 9 meses? Vamos olhar aqui, vamos dar nome a essas variáveis. Quem é o 9? Quem é 9 meses? É o tempo. Tempo. Tempo a gente chama de N. Qual é a nossa taxa de juros? 24%. Qual a unidade de tempo? Ao ano. Ao ano. 800 é quem? É o capital, né? É o capital? É o montante, na verdade. É o montante. É o valor futuro, né? Eu tenho aqui, ó, 2 tempos. Eu tenho um anterior e um posterior. O posterior vai ser o valor futuro, que é o montante. Né? Então, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo, eu tenho o valor futuro. Quem eu quero descobrir? O valor presente. O valor presente ou o capital. Qual dessas fórmulas aqui eu poderia utilizar? Que eu tenha o tempo eu tenho, o I eu tenho, o M eu tenho, eu quero descobrir o C. Qual dessas fórmulas eu poderia usar? A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Lembrando que a 4 e 5 a gente não vai usar porque é juros compostos. Mas qual dessas a gente poderia usar? 1, 2 ou 3? Vê o que você tem lá. Eu tenho M, eu tenho N, eu tenho I. Eu quero terceiro? Hã? A terceira fórmula? A terceira. A terceira está aqui, ó. Vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Só que aqui eu não quero descobrir o M, né? Quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir o C. Então é só eu inverter. M sobre 1 mais I vezes N. Se a gente olhar aqui essa fórmula é quem? Exatamente a fórmula do desconto racional. Tá? E aí eu só substituir. Eu tenho M, que é 800. Eu tenho o I, que é 0,24. E eu tenho o N, que é 9. Certo? Certinho? Ah, beleza, professor. Agora deu uma clareada. Tem alguma coisa aí que está fora? Uma coisa aqui, ó, que a gente tem que sempre prestar atenção. A minha taxa está É ao ano, né? Tem que converter para meses, né? O meu tempo está em meses. Então, eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Para a gente não errar, o que eu sempre recomendo? Vamos trabalhar sempre alterando o tempo. Não vamos mexer muito na taxa, porque em juros compostos a gente quase não vai mexer na taxa. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para transformar 9 meses em ano? É só eu pegar esses meses aqui e dividir por 12, certo? Só eu pegar aqui, ó, 9 dividido por 12. Né? Que é 9, 12 avos vezes 0,24. Aí fica na mesma unidade. Tá? Isso aqui para o capital 1. Para o capital 2, que é quem? Que é aquela, vou puxar aqui, que é o quê? A dívida de 1.000
daqui a 18 meses. A gente vai fazer o mesmo raciocínio. Só que agora o meu capital vai ser 1.000 dividido por 1 mais a taxa, que é 0,20. Vou botar mais para cá. 1 mais 0,24 vezes 18. 18 meses. Só que eu vou ter que trabalhar com o tempo em anos. Então, para transformar 18 meses em ano, é eu pegar 18 e dividir por 12. Que vai dar o quê? 1,5. Tá? Beleza. Então, eu tenho o C1, eu tenho o C2, depois é só fazer a soma dos dois. Né? E aí eu vou descobrir quanto que eu teria para pagar no tempo zero. Tá? Isso para juros simples. Para juros compostos, a gente pode fazer a mesma situação, só que ao invés de usar essa fórmula aqui, eu vou pegar esse N e vou jogar para cima e para fora. Eu vou usar essa fórmula aqui de baixo. Então, já fica a dica aí para vocês para fazer, né, depois, quando vocês tiverem o gabarito da AD, vocês refazer esse exercício usando os juros compostos. Tá? Então, no final aqui das contas, eu vou ter esse valor mais esse valor aqui de baixo. Tá? E aí eu consigo aí o meu raciocínio. Certo? Certo. Tá? E aí a gente fica, a gente faz dessa forma. Tá? Só somar os dois. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente vai encontrar valores menores, né, do que 800, que você vai estar antecipando, e o valor que você vai pagar hoje, né, você vai estar antecipando 1 ano e meio. O que você pagaria 1.000 daqui a 1 ano e meio, você vai estar antecipando hoje. Então, não é justo você pagar R$1.000, né? Você vai querer pagar um valor menor. Tá? Então, a gente vai ter um valor menor. Isso levando aqui na situação nessa questão, né? Levando a questão dos juros simples. Se for juros compostos, eu vou utilizar, né, o mesmo raciocínio, só que esta fórmula aqui de baixo. Tá? Tá ok, professor. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Tirando a AD, se de repente tenha ficado... alguma outra questão de enunciado, né, ou do próprio material que não tenha ficado claro. Algum exercício também. É sempre importante vocês também fazerem os exercícios que são propostos no final de cada unidade. Né? No final de cada unidade, a gente tem uma série de exercícios lá que vale a pena a gente olhar, tentar fazer, comparar, né, o nosso resultado com a resposta final, que também fica lá no final de cada aula. Né? E aí, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, né, é só entrar em contato lá com a tutoria que a gente consegue resolver. Tá? Rodrigo, Pode falar. a aula é gravada? Essa de agora, sim. Sim. Eu tenho uma dúvida, mas como eu não estou em casa, o livro ficou em casa. Então, quando eu chegar em casa, que eu vou conseguir ver direitinho, que acho que tinham 2 questões de um exercício que estava no livro que eu não consegui resolver. Sim. Mas ele, sinceramente, ele não me vem na cabeça agora. Você é da Rural ou da UF? Da Rural. Da Rural, tá. Então, depois você tenta identificar lá qual é o exercício e coloca para a gente lá na sala de tutoria, que aí a Patrícia, que é a professora tutora à distância, pode tentar ajudar aí, se for o caso, né? Se ficar na dúvida. E aí vale a pena você também assim, desenvolver, né? Tem a dúvida e tal, mas
pelo menos tenta ver qual o raciocínio que você chegou, né? Eu sempre recomendo sempre a gente colocar o exercício sempre de forma gráfica, né? Como eu falei agora com a Alcione, identificar quais são as variáveis que a gente tem, porque aí a gente identificando as variáveis que a gente tem, a gente consegue verificar qual a fórmula que a gente vai utilizar no raciocínio, entendeu? Então, assim, É, tenta fazer os exercícios e aí, se puder, tira uma foto, ou então coloca, digita, coloca lá na sala de tutoria para a gente tentar te ajudar. caiu. E fica mais fácil, até mais produtivo, né? Para a gente conseguir aí ajudar e resolver, né? No, lá na semana passada, eu enviei acho que foi na semana passada, eu enviei uma lista de exercícios, que é a lista que eu estou utilizando com o pessoal do presencial. E aí o pessoal faz com base no número de matrícula, né? Então é uma possibilidade aí que vocês têm aí de complementar aí os estudos de vocês. Caiu a internet? Acho que caiu, professor da colega. É. Oi, Rodrigo? Pode falar. Tá um pouquinho ruim, até esqueci de perguntar. Essas aulas gravadas você disponibiliza em algum lugar? Então, essa é a primeira que eu estou conseguindo gravar, né? Porque eu tive que pedir autorização ao setor de informática da Rural para gravar. Aí eu vou, assim que eu gravar ela, né? Eu estou terminando de gravar aqui, aí eu posso disponibilizar no YouTube, aí disponibilizo o link para vocês. Ah, tá bom, obrigada. Aí uma coisa que é importante, vou passar aqui, vou pegar aqui a lista que eu passei para o pessoal do presencial. Peraí, deixa eu localizar aqui, eu já mostro para vocês. Eu até coloquei lá na plataforma. Vou colocar aqui na tela.
aumentar mais um pouquinho. Essa é a lista que eu... Essa é a lista que eu estou trabalhando com o pessoal do presencial. Então, eu tenho aí, né? São 6 exercícios, né? O primeiro e o segundo são questões relacionadas a mais a parte de porcentagem, né? Como se fosse uma revisão de porcentagem. No curso de administração da Rural é a aula 1, tá? Mas que o pessoal da UF consegue resolver aí com conhecimentos básicos de porcentagem, né? O exercício número 2, 2 não, o 3, o número 3, ele já faz, né, uma relação, né, de um valor único, né, que é aplicado num instrumento financeiro que rende 0,5% ao mês, né, que é o valor atualmente da caderneta de poupança, né, o rendimento da poupança, para daqui a um ano, né? E aí é pedido qual o rendimento e o valor a ser resgatado no final do período, caso a taxa de juros esteja em juros simples e juros compostos. Então, esse exercício vocês podem fazer utilizando, né, essas fórmulas aqui do lado, né? Tanto a fórmula dos juros simples quanto a fórmula dos juros compostos, né? Então, quando a gente fala aqui de juros, a gente está falando que é o rendimento, né? São os juros, e o valor resgatado é um montante, tá? Então, vocês vão poder fazer dessa forma. O número 4, ele está levando em conta questões aí de desconto, né? Tanto o comercial e o racional, tanto na modalidade simples, tá? Que é as letras A e B. Então, racional e comercial, letras A e B, e na modalidade de capitalização compostas, né? O modelo racional e o modelo comercial, ambos compostos, né? Então, a questão número 4, a gente pode fazer usando esses raciocínios aqui matemáticos, né? O exercício número 5, ele vai estar trabalhando um conceito de taxas, né? Taxas nominais e taxas efetivas, né? Taxas proporcionais e taxas equivalentes. O pessoal da Rural vai encontrar isso na aula 6, se eu não me engano, e o pessoal da UF vai encontrar no meio da aula 3, né? Então, ele vai estar falando, você investiu numa aplicação financeira que rende tantos por cento ao ano capitalizados mensalmente. Então, quando eu tenho uma taxa, né, igual que está aí no número 5, que ela é capitalizada mensalmente, né, você tem uma taxa de juros com uma unidade, e a capitalização ela é diferente, isso a gente chama de taxa nominal. E aí a taxa nominal é uma taxa que a gente não utiliza nos cálculos financeiros. Então, se vocês virem algum exercício ou alguma situação financeira em que você tenha uma taxa parecida com essa, você tem que encontrar a taxa efetiva correspondente, né? E aí, nessas aulas, a gente vai ter toda essa formulação. Então, a gente vai ter essa questão da taxa nominal e taxa efetiva. Outra questão também que é importante são as taxas equivalentes. Se a gente olhar aqui na questão que a gente mencionou aqui para vocês, que está lá na AD,
eu tenho uma taxa de 24% ao ano. E aqui eu tenho tempo em 9 meses e 18 meses. O que eu recomendei? Eu recomendei que a gente transformasse a unidade de tempo. Por quê? Porque a taxa em juros simples, a gente poderia até pegar aquele 0,24 e dividir por 12. Né? Se a minha taxa é de 24% ao ano, né? Se eu sei que um ano tem 12 meses, é só pegar e dividir. Né? Ao invés de eu dividir aqui, eu dividiria o 0,24. Só que eu posso fazer esse raciocínio para juros simples. Para juros compostos, a gente não vai poder fazer. Né? E aí eu convido vocês a verem, né, a questão das taxas equivalentes. Né? Porque em juros compostos, as taxas elas não são equivalentes. As taxas proporcionais elas não são equivalentes. Então, eu não posso fazer, eu não posso simplesmente pegar o 24 e dividir por 12. Não posso fazer isso. Né? E aí eu convido vocês a fazerem esse mesmo raciocínio. E o último exercício, o número 6, uma mercadoria que pode ser adquirida por meio de 3 prestações, né? Mensais iguais e consecutivas no valor de tanto. Né? Aqui eu tenho valores diferentes, mas nesse exercício aqui nosso, a gente tem 3 prestações que são iguais. Eu tenho valor aí. Né? Com a primeira vencendo no final do primeiro mês. Ao considerar uma taxa de juros composta de 10% ao mês, no crediário, e se você optar a pagar mercadoria à vista, qual seria esse valor? Imaginando o seguinte, imaginem que eu queira comprar um celular que custe, vou dar um exemplo aqui, um celular que custe 3 prestações de R$ 1.000, a primeira daqui a um mês, então teria a primeira daqui a um mês, a segunda daqui a 2 meses e a terceira daqui a 3 meses. Beleza, então eu tenho 3 prestações de 1.000 lá no crediário. Só que do mesmo raciocínio que a gente fez aqui com a Alcione, com a pergunta da Alcione, e se eu quiser pagar o celular hoje, à vista, eu pagaria R$ 3.000? Né? Não pagaria R$ 3.000. Por quê? Porque eu estaria antecipando essas prestações. Então, eu vou poder fazer o mesmo raciocínio de antecipação, igual a gente fez aqui, só que aqui na questão ela pede em juros compostos. Né? Mas o raciocínio vai ser bem parecido com esse que a gente viu aqui, né? Só que aqui no regime de juros compostos. E aí é um outro exercício que também a gente sugere que vocês deem uma olhada, porque esse exercício a gente vai ver no ponto de vista de juros compostos, né? E depois a gente vai voltar nele quando a gente falar de anuidades ou rendas certas, ou séries uniformes, que é quando a gente trabalha com as prestações. Então, assim, eu recomendo que vocês acessem essa lista de exercícios, né? Eu mandei via plataforma para vocês tentarem fazer, né? Claro, já antecipando aí a parte de juros compostos, né? Que até então a gente está falando de juros simples, mas vocês já podem fazer aí com base nos juros compostos, tá? Pessoal, a gente tem mais 3 minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não, beleza, professor. Vou dar uma olhada nessa lista de exercícios Certo. mais por dentro e muito obrigada, tá? Pelas dicas, por ter Tá, tirado umas dúvidas. Muito obrigada. tá certo. Qualquer questão, tá certo, Lázaro? Qualquer questão, Alcione, como eu recomendei, né? Entra em contato com a gente lá na sala de tutoria, né? Com o tutor presencial, né? No teu caso lá é a Priscila, lá em Paracambi, ou com o Leonardo lá lá na plataforma, na tutoria à distância. Tá? Tá ok. O pessoal da Rural tem a professora Patrícia, que está lá na tutoria à distância, e os tutores presenciais vocês podem manter contato lá de acordo com o que está lá na plataforma. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Boa continuação de semana para vocês. Essa sexta agora o pessoal vai ter prova, né? O pessoal da Rural vai ter prova, então a gente não vai ter o nosso ambiente vai ser mesmo para acompanhar
a prova aí ao longo da realização por eles. Tá? A gente fica por aqui. Qualquer questão, qualquer situação, só entrar em contato com a gente, lá na plataforma, com a equipe lá da disciplina. Tá? Uma boa continuação de semana aí. Vamos que vamos. Obrigada, professor. Para você De também. nada. Tá certo. Tchau, tchau.